Olá pessoal, bem-vindos então à nossa videoaula sobre o Excel. Nessas videoaulas então a gente vai dar uma olhada em algumas ferramentas aqui, em algumas funções básicas do aplicativo, tá? Então aqui essa parte inicial aqui dele, ele é bem, esse layout, a interface do Excel é parecido com o Word, né? Então ele é dividido em abas. Aqui aba início, inserir, layout da página, fórmulas. Então as ferramentas, os botões aqui, eles estão divididos dentro de quadros que estão inseridos então por aba, ok? Aqui tem um botão do Office também, que mostra os arquivos recentes e o salvar, imprimir. Inclusive, pessoal, aqui eu vou mostrar, tá? E que eu acabei esquecendo. Talvez para alguns seja uma coisa óbvia, não, mas para alguns não seja seja uma novidade, tá? Então eu quero mostrar aqui como salvar um arquivo, tá? Quando você cria um arquivo, eu vou criar um novo aqui. Esse meu aqui já está salvo. Eu vou criar um arquivo em branco, tá? Inclusive aqui quero mostrar, ó, novo arquivo, uma planilha em branco. Tá, depois que eu criei meu arquivo aqui, vou salvar ele. Ou eu clico aqui no salvar, nesse ícone aqui em cima, Ctrl B, né? Ou aqui em cima, ou Ctrl B no teclado, ou aqui, botão do Office, salvar ou salvar como na primeira vez, tá? Tanto faz. Aí eu vou dar um nome pro meu arquivo, tá? Eu escolho o lugar que eu vou salvar, ele já dá a pasta documentos como padrão, porque todo documento, Word, Excel, PowerPoint, então o sistema operacional, o Windows, ele vai te direcionar para a pasta do usuário, que é documentos, tá? Então aqui eu posso colocar o nome do meu arquivo. Clico em salvar. Pronto, vocês vão ver aqui em cima, ó. Aqui em cima já está o nome do arquivo que eu escolhi ali na hora que eu fui salvar. Teste, né? Teste.xlsx. O salvar como? Se, por exemplo, eu estou com esse arquivo aberto e eu quero salvar ele com outro nome. Eu venho aqui e crio ele com outro nome. Clique em salvar. Pronto, ó, ele está com outro nome. Ele fez uma cópia daquele arquivo, mas com outro nome. Ó. Como que eu sei disso? Eu venho aqui na pasta documentos. E está ali, ó. Eu tenho o arquivo teste e o teste 1. Tá? Então essa é a diferença do salvar e o salvar como. Ok? Então vamos voltar para nossa aula aqui. Pessoal, o Excel ele é dividido então. Ele é uma planilha de trabalho, uma planilha eletrônica, tá? Então ele tem linhas e colunas, tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu largar o microfone. Ó, ele tem 65.536 linhas. Como que eu cheguei até lá? Eu apertei Ctrl no teclado, segurei o Ctrl e fui com a setinha para baixo até a última linha, ó. Então, ele tem 65.536 linhas. Imagina quanta coisa para fazer. Quantas colunas ele tem? Pressiono o Ctrl e vou com a seta para a direita. Ó, vai até a coluna IV. Tá? Então, vou voltar aqui. Então, para você ver que dá para fazer muita coisa. Tem um espaço enorme, né? Uma planilha gigante.
Ah, pessoal, eu fiz uma agenda aqui do que nós vamos trabalhar aí nessas aulas, tá? Como eu mostrei aqui, salvar arquivo, depois filtro, a ordenação em ordem alfabética, tá? Então a gente vai seguindo isso aqui, mas conforme vai passando, se eu vou lembrando mais alguma coisa importante, eu vou abordando aqui, dando um exemplo, tá? Então, como eu disse, o Excel então é formado por linhas. Então isso aqui é uma linha, tá? Aqui também é uma linha, ó. E colunas, né? Ó, são as colunas. E o encontro de uma linha e de uma coluna formam uma célula. Essas definições assim a gente tem que saber, tá? Você tem que saber o que é uma célula, o que é uma linha e uma coluna, tá? Isso aqui é uma célula, ó, onde eu estou clicando, ó. É uma célula. Linha é esta, coluna é esta. Cada célula aqui tem um endereço, tá? Como que eu sei? Olhando aqui, ó. Esta célula, o endereço dela é a D12, ou seja, é a coluna D com a linha 12. Outra, ó, B7, linha 7 com a coluna B, tá? Como que eu escrevo dentro de uma célula? Clico duas vezes, aparece o cursor, tá? Ou escrevo direto no teclado. Claro, se eu tiver alguma coisa dentro escrita da célula, né? Ó, escrevi. Agora eu venho aqui no teclado e não clico duas vezes dentro da célula, ó, ele apaga o que está dentro. Ok? Ctrl Z, volta. Agora, se eu clicar duas vezes, ó, ele abre a célula para mim e eu consigo escrever mais alguma coisa. Ó, eu vou escrevendo aqui e ele vai invadindo a outra célula. Não é que ele vai ocupar a outra célula do lado. Tá? O conteúdo desta célula, ela está dentro dela. Ela não está invadindo as outras. Só que não coube dentro. E como eu posso aumentar? Porque eu posso aumentar esta célula aqui para que o conteúdo dela, né, fique dentro dela, não fique invadindo a célula vizinha. Não fique tapando de certa forma. Então, como que eu faço isso? Eu posso aumentar aqui, clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando. Ó, pronto. Tá? Eu tenho, então, a minha célula do tamanho do meu texto. Outra forma, vou voltar. Quando aparecer essa cruzinha aqui, ó, seta dupla, clico duas vezes aqui em cima. Ele aumenta. Deixa do tamanho exato do texto. Tá? Agora, se eu tenho aqui vou aumentar aqui o tamanho dessa letra. A formatação aqui em cima da fonte, negrito, itálico, é a mesma coisa do Word, tá? Então eu posso chegar aqui, ó, colocar esse texto em negrito, itálico, sublinhado, tá? É a mesma coisa. Claro que se eu quero aplicar negrito em uma parte do texto, eu tenho que clicar duas vezes dentro da célula e selecionar só o texto que eu quero que receba aquela formatação, tá? Então vou aumentar aqui o tamanho dessa letra. Olha só, conforme eu vou aumentando, ó, no Excel ele já vai aumentando a minha linha, ó, e me mostrando como que vai ficar. Tá?
Mas às vezes tá assim. Tá, ó, tá desse jeito. Às vezes pode acontecer de você copiar um texto de um outro lugar e colar dentro de uma célula e ficar desse jeito. Porque a fonte está muito maior que o tamanho da célula. Tá? Quando é coluna, você clica aqui, né? 2 vezes, ó, ele aumenta. Agora, quando está na linha, eu clico sempre ó, a linha é essa aqui. Tá? Então eu vou clicar na borda de baixo 2 vezes, ele aumenta. Deixa do tamanho do texto, tá? Muito bem. Pessoal, aqui essa formatação aqui, ó, por exemplo, desse exemplo que eu coloquei, essas linhas aqui, ó, a célula, ela não vai aparecer. Se eu for visualizar aqui, vamos visualizar a impressão. Isso aqui é o que vai ser impresso, tá? Quando eu clico em visualizar a impressão. Isso é o que vai ser impresso na impressora. Tá? Vocês estão vendo aqui que não mostra, ele não vai imprimir não imprime todas essas linhas e colunas. Por quê? Porque elas estão sem bordas. Então, se eu quero colocar uma borda aqui, eu clico na célula e vou aqui, ó, bordas, ó, e aplico uma borda, ó, tá vendo? Então, vamos visualizar aqui. Vou deixar um pouco mais grossa para a gente poder ver. Imprimir, visualizar a impressão. Ó, tá ali a nossa borda, tá? Então, se tu quer que se a gente quer criar uma tabela aqui, nós vamos, né? Isso aqui é uma tabela, então a gente vai colocando bordas nas linhas. Se eu quero colocar num número maior de bordas, eu seleciono. Vou tirar isso aqui daqui. Coisa importante, ó, pessoal, é saber selecionar, tá? Por exemplo, aqui eu quero selecionar daqui para cá, botão esquerdo, seguro e arrasto, para a direita. Quero selecionar de cima para baixo, clico e arrasto. Isso que é importante porque quando vai ter algumas funções aqui no nosso trabalho que será necessário vocês pegarem e selecionar a célula, tá? Para poder copiar aquele endereço, tá? Bem, vamos passar aqui para a planilha geral. Eu criei essa planilha aqui para mostrar como digamos que vocês tenham uma lista de nomes, seja qualquer coisa, e vocês querem colocar em ordem alfabética, tá? Então, o A a Z aqui, ó, a classificação de A a Z, ele permite isso aí, tá? Então, como que eu faço? Isso aqui é uma tabela com o nome de alunos, turmas e a disciplina que cada aluno faz, tá? Então, você vai selecionar a tua matriz, ou a tua lista de nomes, e vai clicar, ó, classificar de A a Z, ou classificar na ordem inversa, né, de Z a A. Não, eu quero de A a Z. Pronto. Ok? Ó, quando eu classifico de A a Z, deixa eu mostrar aqui. Ele coloca na ordem alfabética, mas também ele puxa
ele coloca na ordem alfabética, mas ele mantém também, é, ele coloca na mesma ordem, ele puxa esses mesmos dados também, ó, da disciplina. Então, cada um faz a sua disciplina. Ah, mas eu quero colocar aqui em ordem alfabética, mas eu quero também que a disciplina de que cada aluno está matriculado, né, vá com ele na ordem, né, na classificação. Também ele faz isso, tá? Muito útil quando tu pega uma lista enorme de nomes, né? Então tu tem que ir lá pegar e fazer uma classificação e ele faz para ti bem em apenas em 2, 3 cliques, está pronto. Ok? Vamos expandir aqui, ó. Vocês estão vendo que não aparece todos os nomes dos alunos, então vamos pegar e expandir aqui, fica mais fácil de entender, tá? Agora aqui eu quero mostrar para vocês aqui a formatação da tabela, tá? Vamos colocar aqui uns coloridos, umas bordas e depois eu quero mostrar o filtro, tá? Formatação. O Excel ele tem uns estilos pré-formatados, tá? Então eu vou mostrar aqui primeiro, vamos fazer do nosso jeito, depois eu mostro os estilos. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar essa parte de formatação da tabela. Vamos colocar umas bordas aqui, então. Primeiro, então, vamos expandir. Seleciono a tabela. Então, eu vou selecionar a matriz que eu quero aplicar, que eu quero colocar borda, tá? Então, venho aqui, bordas, pronto. Tá aqui a borda. Mas eu quero aqui em cima, eu quero que fique centralizado. Então eu seleciono, esse aqui é o título da tabela. Seleciono, deixo o texto centralizado. Posso também aplicar negrito, né, aplicar uma cor da fonte. É isso. Posso fazer outras coisas aqui, por exemplo. Eu costumo fazer, então, vou selecionar toda a parte dos dados. Eu posso vir aqui em bordas e sombreamento, ou eu clico com o botão direito, né? Formatar células. Borda. Eu posso mudar essa borda aqui também, ó. Colocar tracejado. Aplicar isso em toda a tabela ou no meio dela. Então, ok, deu, ó. Fica um visual bem legal. Também, agora eu não quero fazer isso aqui, eu quero utilizar, então, eu quero fazer... eu quero que o Excel faça isso para mim. Ele tem uns exemplos aqui de tabelas pré-formatadas, tá? Tu vai clicando em cima e já aplica para ti, ó. Tá? Aqui novamente, vamos pegar aqui qualquer uma dessas aqui. Vocês vão levando a seta do mouse em cima e ele vai, ó, aplicando os estilos, tá? Vai ao gosto de cada um, ok? Pessoal, outra coisa aqui é o filtro, tá? Essa parte de formatação de tabela é mais perfumaria, né? Então, é mais para vocês saberem que vocês podem criar tabelas enormes e colocar cores e que fica um visual bem legal quando tu cria algumas tabelas dinâmicas e umas tu consegue destacar colocando fundo. Tem umas tabelas na internet que são perfeitas, tá? Filtro. O filtro ele é muito, assim, muito interessante. É uma ferramenta bem útil aqui, ó.
O filtro, eu quero, por exemplo, saber quais são os alunos que estão... Só os alunos que estão dentro de uma turma X aqui, tá? Então, eu venho aqui e aqui AZ e clico em filtro, tá? Mas como que eu vou aplicar esse filtro, tá? Esse filtro, ele vai ter que estar posicionado no título da tabela. O título da tabela é essa borda, essa primeira linha aqui, que diz, ó, aluno, todos os alunos estão aqui. Turma, todas as turmas estão aqui. Disciplina, todas as disciplinas estão aqui. Então, o filtro tem que ficar aqui em cima. Porque quando eu querer quando eu quero que apareça somente os alunos que estão na turma X, eu venho aqui, seleciono a turma X, ele vai mostrar para mim só os alunos que estão na turma X. O nome dos alunos, entende? Então, venho aqui, seleciono, né, o título da tabela. Se eu não selecionar aqui, ele não vai fazer, né? Então, tu pega aqui e seleciona e clica em filtro. Pronto. Aqui ele aparece essa setinha aqui para baixo, ó, do lado. Ó. Tá? Então, eu quero que apareça aqui, ó, filtro. Estão todas selecionadas aqui, né? Se eu quero que apareça os alunos que estão matriculados só na turma 1SI1, então eu só tenho que deixar marcado essa turma. Então eu vou desmarcar todas elas aqui e marco só essa aqui. Pronto. Ó. Ele só mostra que o Douglas, que é o único que está nessa turma, ok? Ah, quero que apareça de volta. Marco, selecionar tudo, ok. Tá, agora vamos escolher uma outra aqui que tem mais de uma. Aqui, ó, turma 2SI2. Tá, nesse momento ele tá mostrando todas as turmas, né? Então eu não quero que mostre mais, eu desmarco, selecionar tudo. E agora marco essa aqui, ó. Ó, tem 2. Ok? Bem simples de usar, né? Pessoal, próxima aula então nós vamos começar com as fórmulas e depois vai ter mais pro final uma parte sobre gráficos, ok? Até a próxima aula então.